essa é primeiro conjunto de reflexões, e queria então pegar essa dimensão que é o filão da reflexão, que eu estava dizendo que, na verdade, a problemática mental talvez seja aquela que melhor encerre, melhor enfeixe isso que eu chamei de crise civilizatória. E para isso, né, eu queria chamar a atenção, porque, na verdade, quem vai debater isso exige, inclusive, da escola, um esforço enorme para trabalhar nessa... Quando eu falo dessa crise que a gente está vivendo, é uma crise também do modo como nós conhecemos o mundo. Né? E todos nós fomos, eu costumo dizer assim, início de palestra, eu costumo dizer que eu sou deformado em geografia. Né? Algumas pessoas não gostam muito, acham que eu estou criticando. Não, estou criticando, tem gente que é deformada em economia. Né? Tem gente que é deformada em história, ou tem química. Né? Porque essa visão, né, que foi disciplinarizando, departamentalizando, né, como se o mundo fosse assim. Né? E cada um de nós depois toma o nosso referente e como se o mundo se reduzisse àquela dimensão. Né? Então essa divisão, a problemática ambiental, ela já começa de cara. A própria escola deveria fazer um esforço de romper com a ideia que a questão ambiental é uma questão das ciências naturais ou das ciências sociais. Eu diria, ela não é nem natural e nem social. Ela é socionatural. Ou seja, ela implica um novo tipo de visão. E nós fomos cada um deformados ou em ciências naturais ou em ciências sociais. E dentro das ciências naturais ou ciências sociais, ainda dentro do departamentozinho, química. Né? Pouco tempo tive que fazer um parecer lá na universidade, estamos tendo que abrir um curso lá na geologia, e eu tenho um parecer contra o curso de geofísica, que acabou sendo criado, e vencido no meu parecer. E eu queria que eles voltassem a fazer o curso de História Natural, para formar naturalistas, com a visão mais, inclusive aquela que incluiria o homem como parte do processo da natureza, o processo de hominização. Né? Esse processo que a gente sabe que no fundo é inacabado. Né? Todos nós sabemos como, né? Há pouco tempo estava na Venezuela, eu estava com uma dor na coluna, o amigo meu venezuelano, e quando o professor me desculpa a brincadeira, mas geralmente o problema de coluna é derivado de uma coluna de anos acumulados. A razão do problema de coluna é uma coluna de anos acumulados que dá dor na coluna. Né? Mas eu me lembrei de uma situação quando eu tive sócio ali no centro do Rio, 11º andar, 12º andar, então tinha ali na aula, e a gente olhava lá de cima, as pessoas lá embaixo. Não sei se já tiveram a oportunidade de olhar assim do 10º andar, 15º andar, olhar as pessoas andando. Somos todos verdadeiros mocorombos. A gente percebe como nós não temos equilíbrio. Estamos buscando equilíbrio até hoje. Né? Aquela condição de ter saído de quadrúpedes, não é isso? Para bípedes, né? Ela é do ponto, por isso que não é coluna. Ou seja, o processo de humanização não acaba. Por isso é que eu falei aquela coisa de usar 25 a 30 elementos da tabela periódica da química, que nós estamos comparando no corpo. Qual o efeito disso no processo de humanização? Que é um processo que vai além do tempo histórico e remete à humanização do homem enquanto processo arqueológico. Eu diria, se quisesse, não só arqueológico, poderia ser de estilo morfológico, como parte da própria história do planeta. Né? Nós fazemos parte dessa história. Mas, enfim, essa separação que nos deformou, de um lado cientistas naturais, do outro lado cientistas sociais, cientistas humanos, né? Não dá conta dessa problemática ambiental, que é uma problemática ao mesmo tempo socio-natural. Então, é como se nós, de antemão, tivéssemos que reconhecer as nossas limitações. Os cursos de história, por exemplo, né? Aqui o Martins fez história, a Anitta está aqui, talvez tenha que sair, uma vez perdeu um amigo agora, né? Ela está se retirando. Então ela está aí, foi inteiro. O curso de história, parece que a história começa com a escrita, com a cidade, não é isso? E quando o homem começa a dominar a natureza com a agricultura. Não é? Porque antes é pré-história. Né? E parece que a história se passa fora da natureza. Né? Por exemplo, é raríssimo um curso de história ter como uma disciplina o curso de história das técnicas. Não sei se a UV tinha, Marcos, tinha? História da técnica? Que seria uma forma mínima de você introduzir como é que a humanidade foi evoluindo, não é isso?
através das técnicas, da sua relação com a natureza. Como é que vai fazendo irrigação? Por exemplo, isso vai explicar a maior parte da comida nossa de cada dia. Né? Porque não tinha geladeira, então como é que tinha que resolver o problema? Né? Carne tinha que salgar a carne para poder ter sobrevida. Não é isso? As frutas estragaram, inventaram doce e calda, não é isso? Sobrevida. Não é isso? Ou então fruta cristalizada. Né? Da forma de dar sobrevida à fruta. Ou seja, isso tudo faz parte da história da humanidade. É uma história extremamente diversificada. Não é isso? Mas os cursos de história passam ao largo da relação com a natureza. Isso também vale para cada área de conhecimento se poderem olhar e ver essa crítica. Né? Parece que a sociedade não se inscreve como parte da natureza. Né? Então, é uma história que vê o homem por causa dessa separação básica. De um lado o homem, do outro lado a natureza. Né? Que forma todo o paradigma que conformou as nossas universidades e que nos conformaram. Não é isso? Quer dizer, esses paradigmas, né, que foram sendo instituídos, né, instituíram essa divisão do trabalho, né, e que separou. Agora, essa separação, né, não é separar natureza e sociedade, natureza e homem de um lado, como se fosse colocar em partes iguais, não. O homem, na verdade, é o centro de tudo, não é isso? O chamado antropocentrismo, que muitos de nós abraçam assim com uma ingenuidade fantástica. Não é? Por exemplo, eu tenho convivido muito com povos indígenas, na América Latina, sobretudo no mundo andino, no mundo da América Central, né, no México, Guatemala. Eles não têm uma palavra para a natureza. É estranho, né? Porque a gente fala que os índios estão mais próximos da natureza. Então, é um equívoco. Se eles mesmo não têm uma palavra para a natureza. Eles têm uma palavra que é aproximada, que é Pachamama. Pelo amor de Deus, não traduzam como natureza. Pachamama é a fonte de toda a vida. Você pergunta aqui que é uma comunidade para o Quechua, para o Aymara, ele vai dizer que a comunidade implica o lago, implica as minhocas, implica os animais, os glaciares, o vizinho, a sogra e os deuses. Essa é a comunidade de vida. Talvez o conceito mais próximo de nós ocidentais seja o conceito de physis dos gregos, pré-socráticos, né? Que também era a fonte de toda a vida. Talvez seja o conceito mais próximo para nós. Né? Então, que eles não operam com essa separação. Porque eles baterem na palavra natureza significa dizer que eles não são natureza, mas eles são parte da comunidade de vida. Eu pergunto, eles foram considerados primitivos por esse tipo de conhecimento que não é conhecimento analítico, que não separa. Eles foram considerados inferiores. Se justificou o processo de colonização, né? Você sabe que não se coloniza quem é igual. Você sabe, a primeira condição para se colonizar alguém é inferiorizá-lo. Eu não vou colonizar quem eu acho que é igual a mim ou superior. Então, todo o processo de colonização fala, está aqui, só os pés de palha do Marquinhos aqui, né? Que é o Franz Fanon, né? Que é um desses intelectuais que a gente não leu. Detalhe, que não era marxista. E sabe o papel também que nas universidades e da história do pensamento os marxistas tiveram um papel também danoso, silenciando outros pensamentos críticos, né? Mas que não pensavam a partir da matriz marxista. Está aqui esse exemplo de Franz Fanon. Está aí, que aliás, exceções, né? Que aí tem que se dar a mão à palmatória ao Sartre, que faz o prefácio do livro, aliás, um prefácio maravilhoso. Na atual, nós sempre considerado heterodoxo dentro da tradição marxista, embora tenha sempre se identificado da tradição marxista. Franz Fanon e a Aimé Césaire volta àquela ideia que eu tinha falado, da importância de pensar o mundo a partir de um outro lugar. Eles pensavam o mundo a partir do Caribe. Ou seja, desse pano de fundo que nos aproxima enquanto latino-americanos e caribenhos. Aliás, são dois nomes que eu recomendo que a gente tenha atenção. Franz Fanon e o amicíssimo dele, que morreu tem uns 2 anos, com 94 anos, que pouco de nós também ouviu falar, Aimé Césaire, esse Césaire, que era da Martinica também. E, aliás, tem disponível na internet dele a Carta de Desfiliação do Partido Comunista, que é uma obra-prima.
Ele, que até bem velho, foi militante do Partido Comunista, e um dia não aguenta mais como os franceses não conseguem entender o lado colonial do mundo. E, sobretudo, a dimensão racial, que é constitutiva do nosso mundo, ainda hoje. Essa história de larga duração, né? Essa história, como dizia Fernando Brodel, né? Essa história de larga duração, que continua nos habitando. Um dos maiores incômodos para todos nós é a questão racial. E ela é constitutiva do nosso mundo. Né? Reconhecer pessoas pela cor da pele diferente, você vai encontrar ao longo da história, né? Na antiguidade, os negros africanos, mas jamais vocês vão encontrar até o século XVI alguém sendo desqualificado porque é negro. Uma coisa é reconhecer a diferença da cor da pele. Seria óbvio, não é louro, não é ruivo, não é isso? Não tem olhos verdes, não tem olhos... Isso é óbvio. Agora, transformar a diferença de cor da pele em hierarquia, isso faz parte do mundo moderno, eu não sei. Os negros, por exemplo, na África, jamais se chamaram de negro porque não eram idiotas. Como é que se chama? Todos eles são negros, vão se chamar de negros. Negro é um conceito colonial. Um conceito da tensão, é um sistema de poder, de discriminação. Né? Quando os europeus, para justificar a dominação, justificam a dominação dizendo que o negro era inferior. Então eu disse, ninguém coloniza quem é igual. Então todo o processo colonial é ao mesmo tempo um processo de inferiorização. Né? Então os negros hoje são obrigados, como todos os grupos subalternizados, não é isso? Muitas vezes a pegar aquilo que o desqualifica, né? Para se unificar. Como por exemplo a palavra índio, nenhum índio se chamava de índio. Então a expressão índio é uma palavra colonial. O sujeito é Yanomami, é Chavante, é Perenacarori, é Quítio, é Cuna, enfim, aí é uma miríade enorme. Não é? Por exemplo, a gente no Brasil tem uma dificuldade enorme. Dizer, o Brasil é o país mais indígena de toda a América Latina. Mais que a Bolívia, mais que o México, mais que o Peru, o desenvolvimento tritério. Né? No Brasil tem 305 etnias. A Bolívia tem 36. O Brasil tem 0,4% de população indígena. A Bolívia tem 62%. Qualitativamente, nós somos mais indígenas que a Bolívia. Parece que o nosso problema é que o colonialismo não resolveu o problema de matar todos eles. E como a gente forma a gente deformando, eu me lembro um engenheiro que faz Belo Monte, olha a consequência, não estou falando uma coisa por erudição. O engenheiro que faz Belo Monte acha que a Amazônia é um vazio demográfico. E aí constrói Belo Monte. Aí depois que ela constrói, tinha gente lá, né? Mas a nossa visão colonial tem um conceito de vazio demográfico, não é um conceito geográfico. É um conceito colonial. Se é vazio, eu posso ocupar. Aqueles de lá foram antecipadamente ninguneados, expressão do espanhol. Eu não conheço uma expressão parecida em português. Darcy Ribeiro tentou falar ninguneados. Mas eu acho que não tem a força do espanhol. Não sei se é porque eu também estou ficando espanholizado. Né? A palavra ninguneados. Então foram feitos ninguém. Né? E aí, obviamente, a terra dele é a terra de ninguém. Portanto, eu posso ocupar. Né? Então, isso que eu vou chamar a atenção do como a gente, na sala de aula, acaba matando. O professor de geografia mata. Quando diz que a Amazônia é um vazio demográfico. Não é? Essas áreas foram vazias. E o Brasil tem 305 etnias falando 274 línguas. Isso é uma premissa para pensar o Brasil. E é um desafio ético e político. O que fazer quando só tem 300 índios da etnia tal? Então é pouquinho pode matar isso? Como é que fica então tal conceito, a evolução da humanidade? Mas a humanidade existe em abstrato ou ela existe através das culturas? Então você tem 300 pessoas, né, que são de uma etnia, é um modo próprio de ser humano, né? Ser humanidade. Que direito tem você, né, de distingui-los? Em nome da nossa energia, para alimentar o quê? Né? Eu tive a oportunidade de ver no Amapá, não é? Um lugar que eu visitei um ano determinado, no ano seguinte eu fui, um ano antes eu sentei à beira na final da tarde, sentei, conversei com eles, no ano seguinte eu já tinha televisão. No ano anterior não tinha, não é?
negócio não era ter televisão, né? É que na verdade era para ver o ratinho. Tu imagina quanto de evolução técnico-científica teve para fazer um satélite, para transmitir o ratinho. Aí, esse é o mundo que a gente está vivendo. É isso? Então não é contra o satélite. É isso? São questões que a gente tem que parar para refletir. Então, essa separação, essa dicotomia que esse mundo vai fazer, essa separação, que vai afirmando, né, e justificando essa ideia de dominação da natureza. Né? Antropocêntrico, então separa homem e natureza, mas hierarquia. O homem é a parte ativa, né? Isso, a natureza é uma fonte inesgotável de recursos. Né? Então a natureza é como alguma coisa se for passiva. Está aí para nos servir. Né? Chama atenção para esse conceitozinho que a gente tem que prestar mais atenção. A ideia de dominação, né? Ela implica o quê? Fazer com que alguma coisa, né, ou alguém faça aquilo que alguém quer que ele faça, aquele que o domina. Isso é dominar alguma coisa, ou alguém. Então, nesse sentido, você pode dizer que todo grupo social que é dominado, ele sempre é mais do que aquilo que o dominador quer dele. E a dominação sempre faz com que você faça aquilo que o dominador quer que você faça, mas você nunca se reduz a isso. Então, toda dominação, né, ela simplifica a complexidade de todo ser dominado. Né? Então, é nessa ideia de dominação da natureza, né, a natureza fica subordinada, né, e o homem é afirmado. Então, essa ideia do antropocentrismo, mas ao mesmo tempo não é um antropocentrismo qualquer. Quando ele fala assim, a espécie humana vai dominar a natureza, mas será que é a espécie humana ou certas partes da espécie humana? Por exemplo, não é a espécie humana, porque os negros e os índios foram subordinados. Então esse antropocentrismo está fazendo, né? Até porque se dizia que os negros, por natureza, são inferiores. Olha o conceito de natureza, para que está servindo. Não é isso? Você pode observar que todos aqueles que são dominados são associados assimilados à ideia de natureza. As mulheres que por natureza são inferiores, são frágeis. Né? Os negros que por natureza são inferiores. Ou seja, olha para que serve o conceito de natureza, né? Para justificar alguma coisa que vai ser dominada. Todos os dominados são assimilados à natureza. Né? E a dominação sempre faz com que o outro que é dominado não seja visto nas suas múltiplas dimensões, nas suas múltiplas potencialidades. E numa sociedade como a nossa, a gente sabe que a subordinação com fins de uma acumulação. Né? É subordinar para acumular na sociedade capitalista. Né? E aí tem um componente gravíssimo, por isso que eu vou falar aqui da contradição dos termos entre capitalismo e mundo verde. Porque se você subordina toda a prática social, né, quando você separa o homem da natureza e coloca a natureza como dominado, mas subordinado a uma lógica da acumulação, você começa a trabalhar com um símbolo, que é o chamado dinheiro. É esse o símbolo que é o dinheiro. Qual é o limite do dinheiro? Que o dinheiro não é riqueza. Isso já nos ensinaram os gregos. Né? O rei Midas, né? Vocês conhecem o mito do rei Midas, né? Tinha feito lá um pacto com os deuses, não é isso? Onde tudo que ele tocasse virava ouro. Aí ele foi comer, não é isso? Já traduzindo, quando ele tocou na comida, a comida virou ouro. O ouro não mata a fome, o ouro como tal. Foi beber água. Quando tocou na água, a água também virou ouro. Mas o ouro não mata a sede. Não é isso? Quem mata a sede é água. Quem mata a fome é arroz e feijão. Então a riqueza é arroz e feijão e não dinheiro. A sociedade capitalista transformou, né, a riqueza na expressão monetária da riqueza, na expressão quantitativa da riqueza. É como o termômetro e a febre, não é isso? O termômetro mede a temperatura, né? Mas o calor está no corpo. Senão você resolveria o problema botando o termômetro na geladeira. Você resolveria o problema. Mas não basta medir a febre e depois botar o termômetro na geladeira, porque a febre está no corpo. É a mesma coisa a relação entre a riqueza, entre o dinheiro e a riqueza. O dinheiro é a expressão monetária da riqueza, não é riqueza mesmo. Mas só que a sociedade capitalista, ela vive o quê? Com a dimensão da permanente, achando que é ilimitado o processo de acumulação. Então ela exerce uma pressão sobre os povos e sobre a natureza que é ilimitada. Só que a natureza e os homens têm limites.
E o capitalismo só pode existir se ele separa. Eu vejo bem, a questão de separar o homem da natureza não é só uma questão de paradigma, porque muita gente fala assim, não, tem que mudar os paradigmas. Tem que tomar muito cuidado com essas frasezinhas que viram, né, na boca dos André Trigueiros da vida, né? Essas frasezinhas que a gente vive repetindo, como se fosse uma questão meramente de paradigmas. Como se os paradigmas caíssem do céu. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Esse paradigma está instituído, ele separou as ciências todinhas, né? Separou o homem da natureza, não é uma questão só epistêmica, cognitiva, é também uma questão epistêmica e cognitiva. A sociedade capitalista, ela se constituiu expulsando os homens da natureza. Quer dizer, as pessoas foram separadas da natureza concretamente em seus corpos, foram expulsas. Todo mundo sabe como é que o capitalismo vai sendo forjado na Europa, no chamado cercamento dos campos, né? Os enclosures, não é isso? Se expulsou a gente, chegou na cidade. Na cidade eu não tenho a terra para poder plantar, não posso para poder comer, então eu vou ter que me vender a minha força de trabalho. Eu virei mercadoria. E a terra também sem gente virou mercadoria. Então você vê que a questão é mais complexa, não é meramente só de paradigma. Esse paradigma que está instituído na universidade, que separou a natureza de sociedade, que separou as ciências, né? Esse paradigma, é na verdade a expressão dessa separação mundana, vamos assim, do mundo entre o homem e a natureza. Onde os camponeses foram expulsos, os indígenas foram expulsos, não é isso? Foram expropriados. Esse processo é que... Então, os paradigmas não caem do céu, eles são instituídos. São instituídos por processos históricos que instituíram esses paradigmas. Então, há processos instituintes, há sujeitos instituintes, há protagonistas que instituem os paradigmas. Isso implica o quê? No mundo que a gente está vivendo, é a gente procurar identificar que práticas sociais são essas, que grupos sociais são esses, que poderiam empunhar o outro paradigma. Talvez as mulheres. Enquanto grupo social, mas nenhum deles exclusivamente, por quê? Na própria medida que tiveram seus corpos dominados pelo machismo, porque o sistema não é só capitalista, ele também é patriarcal. Ele é racista. É como se fosse uma espécie de heterarquia, né? De múltiplas hierarquias que operam ao mesmo tempo. A expressão heterarquia é de um intelectual do Porto Rico, Ramon Cosfogel. É uma expressão que eu gosto. Ele fala de uma hierarquia, para a gente não pensar o mundo só como uma hierarquia única, que pega as mulheres, pega a questão da... E sobretudo, por que eu estou tomando a mulher aqui como referência? Porque a gente não se apercebe, nós não nos apercebemos o quanto a ciência está marcada pelo paradigma da dominação da natureza. O Francis Bacon chegava a dizer que tinha que triturar, torturar a natureza para confessar sua verdade. Porque é a lógica da dominação. E eu digo que a ciência tem um forte componente falocrático, machista. É só vocês pegarem da história da ciência, a exceção vai aparecer Madame Curie, não é isso? Vai aparecer, mas como exceção. Parece que não tem a fala da mulher na história da ciência. Talvez se tivesse a lógica que eu vi aqui no final, não é? Da apresentação de vocês, a lógica do cuidar se impusesse sobre a lógica do dominar. Quem tem dado uma contribuição importante nessa reflexão é o Leonardo Boff, né? Que tem chamado a atenção para isso. Mas a gente não se dá conta que a própria ciência, com essa lógica da dominação, a lógica da guerra é o pesticida, fungicida, é tudo a lógica da guerra. É a lógica da dominação. A gente não se dá conta como, do ponto de vista epistêmico, do ponto de vista cognitivo, né? O machismo constitui uma episteme, um machismo branco europeu. Né? O machismo, né? Mas não é o machismo do negro. Né? É o machismo dos europeus que impuseram ao mundo. Então, a ciência está atravessada por isso. Por isso que eu falo que a crise é uma crise de dimensões muito profundas. Talvez as mulheres, com o seu movimento, né, estão abrindo, né, com seus corpos, com as suas reflexões, estão abrindo outros horizontes de sentido para a vida. Uma expressão que eu gosto muito, que é de um intelectual peruano chamado Aníbal Quijano, que talvez alguns de vocês aqui
talvez conheçam, o Aníbal costuma dizer, por exemplo, que na América Latina, não é isso? O fim do colonialismo não significou o fim da colonialidade. Né? Ou seja, a gente continuou pensando colonialmente, a gente continuou pensando que a Amazônia é um vazio demográfico, que os índios são inferiores, que os negros são inferiores. Ou seja, isso me parece fazer parte do mundo colonial. Ou seja, o mundo colonial, enquanto o processo histórico e político acabou, mas a colonialidade permaneceu. Por isso que esse incômodo para tratar dos negros, esse incômodo para tratar dos índios. Né? Porque é um incômodo que nos constitui, que a racialidade, essa maneira racializada de pensar o mundo, de discriminar, de desqualificar, faz parte do mundo que a gente vive. Então a gente vai vendo esse antropocentrismo, que ao mesmo tempo é um antropocentrismo que na verdade toma, inclusive, sempre privilegia, né, a evolução, tomando como referência da evolução da humanidade o referencial europeu. Né? Há pouco tempo fiz uma afirmação que o conceito de idade média, né, que os historiadores usam muito, é um conceito geográfico, não é histórico. Mais uma vez uma provocação, entre as muitas. Por quê? O conceito de idade média é válido para a África? Sociedade feudal, né? A idade média. É válido para a Ásia? É válido para que aqui havia, não é isso? Antes, os nossos maias, Yanomami, Astérios, enfim. É válido esse conceito? Esse conceito de idade média só é válido para a Europa. Portanto, é um conceito mais geográfico do que histórico. Ou é histórico da geografia da Europa. Aliás, é outra coisa que tem que romper, a separação de geografia e história.